Bem-vindos e bem-vindas a mais uma conversa de paz e esperança. E hoje, para concluir a nossa série Vozes do Sagrado, a espiritualidade vista por elas, eu convidei a professora Fernanda Borges. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. Antes de eu apresentar a professora Fernanda aqui para vocês, no nosso programa de hoje, eu quero trazer algumas novidades. Nós vamos inaugurar uma nova programação aqui no Conversas de Paz e Esperança. A partir do próximo final de semana, no sábado, às 8 horas da manhã, nós vamos exibir também aqui no nosso canal o Evangelho para Além dos Templos. Olha, Evangelho para Além dos Templos. É uma parceria em rede que participa o Frei Gilvander, que participa o Zé Vicente, que participa o monge Marcelo Barros, que participa da Arlan Oliveira, que já está na TV Causas da Vida, está em outros canais também, e que agora vai ser exibido no programa, no canal Conversas de Paz e Esperança, aos sábados, às 8 horas. Vai ser uma oportunidade para você acompanhar o Evangelho de domingo com um outro olhar, com uma outra perspectiva, que vai ser muito bom também para a sua espiritualidade. Agora, nós não vamos acabar com os programas de segunda-feira, isso mesmo. Todas as segundas-feiras, às 8 horas da noite, Conversas de Paz e Esperança, aqui, para você acompanhar conosco. Bem, eu vou chamar a Fernanda. Eu quero pedir para que você compartilhe, se inscreva no canal e espalhe as boas notícias que a gente traz aqui toda semana no nosso programa. E eu também, conforme eu já falei nos outros dias, eu fiz um Pix que eu estou passando aqui para vocês, que isso vai ajudar a gente a continuar trazendo melhorias para o canal, com os streams, com as plataformas de edição de vídeo, enfim, tem um monte de coisinha que a gente utiliza para deixar o nosso canal mais bonito, e aí a gente coloca que, caso você queira também contribuir com o programa Conversas de Paz e Esperança. Pronto, já dei todos os avisos paroquiais, será que eu posso falar assim? E eu vou trazer agora aqui a Fernanda Borges. Gente, olha quem está chegando. Fernanda Borges, boa noite, bem-vinda. Boa noite, Daniel. Boa noite, pessoal. Que prazer estar aqui com vocês, que há um ano, né, acompanham esse canal em busca de reflexões, de conforto, de inspiração. Estou muito feliz e muito orgulhosa de estar aqui, assim, uma grande responsabilidade, Daniel. Gente, deixa eu contar para vocês. A Fernanda Borges, a professora Fernanda Borges, ela é da Casa da Cultura Espírita de Uberaba, Grupo Espírita Coibar Schutel, é isso? Coibar Schutel, em Uberaba, Minas Gerais, isso mesmo. A gente trouxe aqui pessoas de diferentes experiências religiosas, e eu falava aqui com a Fernanda há pouco tempo, eu queria que alguém de Uberaba viesse aqui, a professora Fernanda aceitou participar do nosso programa. Muito obrigado, professora Fernanda. E eu gostaria já inicialmente que você se apresentasse, contasse quem que é você, quem que é Fernanda Borges, e o que é a Casa de Cultura Espírita de Uberaba, Grupo Espírita Coibar Schutel. Por favor, Fernanda. Fala para a gente. Obrigada, Daniel, obrigada. Bom, eu sou professora, né? Eu sou professora na Universidade Federal do Triângulo Mineiro, né?
desde 2010, e antes de ser professora na universidade, fui professora na educação básica por mais de 20 anos. Na educação básica fiz um pouco de tudo, desde atuar com crianças na educação infantil, com crianças, né, maiores depois, no ensino fundamental e médio, depois fui supervisora pedagógica, diretora escolar. Quando eu já estava encerrando a minha carreira na educação básica, prestei um concurso e entrei na vida acadêmica, né? Então, minha vida acadêmica é de 2010 para cá. É bom porque eu tenho a experiência do chão da escola para levar para os licenciandos, né? Para os futuros professores, né? Eu sou também mãe do Rodrigo e da Renata e sogra do Danilo. E sou avó da Luísa e da Helena, né? Que fazem assim brilhar os meus olhos, né? Um beijo para Luísa e Helena. Um abraço para todos os familiares aí da Fernanda, que certamente estão acompanhando aqui agora o nosso programa. Sim, né? certamente, né? Vários amigos, lá da Casa Espírita Caibachuta também, da Casa Espírita Poder Divino, vários amigos acompanhando aqui o nosso trabalho de hoje, a nossa conversa, né, Daniel? Isso. Bom, eu fiz doutorado em educação na Universidade Federal de Uberlândia, na UFO, em 2018. Já inserida na UFTM, né? Eu tinha feito mestrado aqui mesmo em Uberaba, na Universidade de Uberaba, a Uniub, em 2008. Quando prestei o concurso, entrei para a UFTM, tive a oportunidade de fazer o doutorado na área de formação de professores na Universidade Federal de Uberlândia. Eu sou graduada em Pedagogia pela Faculdade Dom Bosco de Filosofia, Ciências e Letras de São João del Rei. Salve São João del Rei, terra linda! E atualmente eu atuo também, além do meu trabalho como professora, eu sou tutora do grupo de educação tutorial, do programa de educação tutorial, que se chama PET. É um programa do FNDE e do MEC, né, no qual eu atuo com 15 acadêmicos dos cursos de Física, Química e Matemática, no tripé Ensino, Pesquisa e Extensão. Então, trabalho com eles bem de perto, é um trabalho que eu adoro fazer, né? Também um abraço aí para o pessoal do PET, do Brasil inteiro. Sou vice-coordenadora de um grupo de pesquisa aqui na UFTM, o GPDUC da UFTM. Minhas áreas de pesquisa envolvem saberes e práticas educativas, formação e práticas docentes e políticas educacionais. Poxa. E entra como atividade extracurricular, né? Ser membro do atendimento fraterno e do coral Amor em Si, da Casa da Cultura Espírita de Uberaba, o Grupo Espírita Caibachutel, né? E então eu já fiz aqui a minha apresentação e deixo bem claro, né, que a espiritualidade pode ser compreendida de várias formas. A minha conversa aqui com o Daniel hoje será baseada na minha experiência de fé. Opa! E exatamente, você já entrou na introdução da minha pergunta. Professora Fernanda, a partir da sua experiência de fé, o que é espiritualidade? Bom, desejo que esse espaço de conversa aqui seja um refúgio, né, para a alma e um incentivo para que a gente nunca perca a fé no mundo melhor, né? E desejo muita paz a todos. Meus sinceros agradecimentos pela oportunidade, antes de mais nada. Bom, vamos lá, né? Você fez a pergunta. Espiritualidade pode ser compreendida de várias formas. Aqui eu trago para compartilhar hoje como eu já disse, baseada na minha experiência. Então, eu gostaria de começar compartilhando um pouco sobre o Espiritismo, porque ele tem sido um caminho de aprendizado e transformação na minha vida, né? O Espiritismo é uma doutrina filosófica, científica e religiosa. Foi codificada por Allan Kardec no século XIX e se fundamenta em 5 princípios básicos. O primeiro é a existência de Deus, né? Então, quando a gente está falando de uma doutrina que é filosófica, científica e religiosa, né, a gente parte do princípio da existência de Deus como inteligência suprema e a causa primária de todas as coisas. Assim a gente compreende Deus no entendimento do Espiritismo. Não aquele Deus, Daniel, punitivo,
aquele Deus que pune, sabe aquele senhor de barba branca, que se você fizer alguma coisa vai te castigar? Ele não corresponde ao nosso Deus do Espiritismo. Por quê? O nosso Deus do Espiritismo é um Pai de bondade suprema, que nos dá livre-arbítrio e que nos dá condições de evoluir constantemente. Qual pai daria ao seu filho uma única oportunidade, em caso de erro, o condenaria para sempre? Você conhece algum? Então, esse é nosso Deus, um Deus que não pune, um Deus que nos permite evoluir através da imortalidade da alma, da comunicabilidade dos espíritos, da reencarnação, e aplicando a lei que na natureza já existe, a lei de causa e efeito. Então, aqui, rapidamente, a gente já estruturou, né, os 5 princípios do Espiritismo. Parte da existência de Deus para a imortalidade da alma. Então, se eu sou um ser imortal, né, se eu sou um ser imortal, eu estou aqui de passagem, e a Terra, o planeta, é uma escola para mim, né, para que eu possa aperfeiçoar o meu espírito imortal. E a comunicabilidade dos espíritos vai promover essa possibilidade de troca, de expansão, de aprendizado, né? A reencarnação, portanto, vai ser a nossa oportunidade de nascermos e renascermos para evoluir, aprendendo sempre com as nossas experiências, o que vai nos permitir aprimorar esse nosso espírito imortal. E a lei de causa e efeito, que eu já falei agora há pouco, né? Tudo que a gente faz gera consequência, né? O bem que praticamos retorna para nós de alguma forma. Também os nossos desacertos nessa escola da vida, né, precisam se tornar aprendizado. Então, através das múltiplas encarnações, né, a gente vai tendo condição de realmente resolver situações pendentes, situações que a gente viveu e das quais a gente precisa, né, entre aspas, redimir em outra encarnação. Daí virem pessoas ao nosso lado, né, que vão colaborar conosco ou que são os nossos desafetos, né? Muitas vezes a gente não entende muito bem porque não consegue, né, conversar ou compreender ou aceitar uma pessoa, né? E o Espiritismo vem explicar, né? Na verdade, pode ter sido um desafeto. Ah, mas é um parente muito próximo, é um pai, é um filho, exatamente, né? Aquele amor fraternal, né, vai quebrar as dificuldades de outra encarnação e promover um verdadeiro encontro, né? Então, é muito bonito, né, se a gente for pensar nessas oportunidades que a gente tem. Na verdade, esses princípios vão nos ensinar que a gente está em constante evolução. A vida, muitas vezes, nos coloca em desafios que testam a nossa fé, a nossa coragem. E é justamente nesses momentos que a gente precisa lembrar que nunca estamos sozinhos. A espiritualidade, nesse ponto, nos fortalece, nos acalma, nos lembra de que há um caminho, que sempre há um recomeço. Então, é necessário redefinir o espiritismo, afastando do modelo tradicional religioso brasileiro, que se apoia em imposições e regras para determinar o que é certo, errado, o que é bonito, o que é feio. Historicamente, a cultura religiosa no Brasil foi formada por instituições que ditam comportamentos e criam uma atmosfera de culpa, de restrição, limitando a autonomia e o desenvolvimento psicológico dos indivíduos. Essa abordagem imposta se reflete até na educação, que privilegia a memorização em detrimento da reflexão crítica, fazendo com que as pessoas se acostumem a esperar ordens de como agir. Allan Kardec propõe uma ruptura com esse paradigma. Ele define o espiritismo como uma filosofia espiritualista. Você vai ver aqui no Livro dos Espíritos de Allan Kardec que ele faz isso muito cedo, antes do título do livro. Olha, filosofia espiritualista. E por que essa preocupação, né? Porque ele vai enfatizar que o conhecimento transmitido pelos espíritos não permite não
pertence a um único líder, a uma instituição, a nenhuma instituição. Se apresenta como um convite à reflexão e ao autoconhecimento, daí filosofia. Uhum. Nesse sentido, o Espiritismo não dita regras, nem impõe normas. Ao contrário, estimula cada pessoa a desenvolver um pensamento próprio, a questionar e a buscar respostas internamente. Essa perspectiva se torna especialmente clara em temas delicados. Vou dar um exemplo aqui para vocês. A questão do suicídio, tá? Como que ela é encarada no Espiritismo. Ao invés de oferecer respostas simplistas ou simplesmente proibir, Kardec propõe que se entenda a continuidade para além do corpo físico, levando o indivíduo a refletir se a escolha por se matar realmente eliminará suas angústias, ou se, na verdade, as intensificará. Assim, o Espiritismo promove uma análise profunda dos problemas, incentivando a busca de caminhos que, embora exijam tempo e autoconhecimento, levam ao crescimento pessoal e à verdadeira autonomia. É o que a gente chama de fé raciocinada. Ao ressignificar o Espiritismo, dessa forma, reconhecemos seus 3 aspectos fundamentais, então. Filosofia, por fomentar o espírito crítico, o pensamento crítico, o autoconhecimento. É uma ciência ao investigar a existência para além da matéria, e é uma religião entendida aqui no sentido de promover a união, a fraternidade e a identificação com os indivíduos, né? Essa visão mais ampla nos liberta da ideia de um espiritismo que determina o que fazer e abre espaço para uma jornada de reflexão, de transformação interior. Eu aprendi, por meio da vivência na espiritualidade, que o amor e a solidariedade são forças transformadoras. Seja no acolhimento fraterno, né, no atendimento fraterno que eu pratico na casa espírita, no estudo, na música, ou na partilha com aqueles que mais precisam, eu tenho percebido que a esperança se renova quando escolhemos servir, quando nos abrimos para o outro com compaixão e generosidade. Na verdade, Daniel, aqueles mais beneficiados somos nós ao servir. Saímos de lá com a alma limpa, uma alma boa, uma vontade de ir para frente, uma vontade de fazer mais o bem. Então, os beneficiados somos nós, e não aquelas pessoas ali que às vezes a gente está oferecendo um prato de comida, uma oportunidade de um banho, né? Então, os beneficiados somos sempre nós. E isso é muito importante, né, na minha trajetória. Então, cada um de nós tem dentro de si essa luz, capaz de iluminar não apenas o próprio caminho, mas também daqueles que nos cercam. A caridade, no entendimento do Espiritismo, não significa eu ter alguma coisa que está sobrando, que eu não vou usar, e vou lá e dou para quem tem. Não. A caridade também é a dedicação do meu tempo, do meu trabalho, para melhorar a vida de alguém, para aconselhar alguém, para consolar alguém. Chico Xavier, aqui em Uberaba, fazia isso de forma extraordinária, né? As filas, Daniel, principalmente das pessoas que queriam conversar com o Chico e ouvir uma palavra consoladora, em sua maioria mães e pais que perderam precocemente seus filhos, eram enormes. As filas para o pão, as filas, às vezes ele dava ali para as pessoas que mais precisavam, além do pão, né, um carinho, uma palavra, um olhar, né? Hoje a gente percebe que as pessoas estão muito carentes disso, né? E o Espiritismo se preocupa com essa caridade que vai para além de doar para as pessoas uma roupa que eu não uso, alguma coisa, um sapato que não me serve, né? Ou um dinheiro, e ficar perguntando, mas eu vou dar um dinheiro e ele vai beber, ele vai torrar esse dinheiro? Não, isso não importa. Importa que você fez a sua parte, conta para você, né? Quando você desencarnar, vai ser perguntado a você o que você fez pelo outro.
né? Às vezes uma pessoa doou pouquinho dinheiro, mas aquele dinheiro era muito para ela na situação de vida dela. E outra pessoa milionária doou uma quantidade enorme de dinheiro que ali não significou nada, não fez, não alterou em nada. Qual que deve pesar mais, né? É claro que aquele que doou menos dinheiro, mas o fez, né, para realmente numa prática de generosidade extrema, né, uma grande generosidade, né? Eu estive em janeiro de 2023 aí em Uberaba e eu visitei o museu da casa de Chico Xavier e como é forte essas expressões da caridade nas inúmeras cartas e testemunhos que estão afixadas ali num amplo mural, numa mesa com vidros, e que está lá com um testemunho fidedigno do que significou espiritualidade, mas também o espírito de caridade que o Chico Xavier tanto cultivou no meio das pessoas aí, né, na cidade, do Brasil inteiro, né? O Brasil inteiro tem essa casa do Chico Xavier como uma meca, né, de renovar as suas forças, suas energias nessa filosofia, nesse pensamento. Isso mesmo, Daniel. E você sabe como o Chico se autodenominava? Um cisco de Deus. Cisco de Deus, que lindo! Porque uma vez ele falou, eu sou um verme, aí Emmanuel repreendeu, né, o seu mentor espiritual, que acompanhava o tempo todo, muito bravo, repreendeu, falou, mas os vermes têm grande utilidade, meu irmão. Ele falou, é verdade, então nem isso eu sou o cisco de Deus. Maravilhoso, né? Eu me lembro, as pessoas não sabem, gente, que antes de começar o programa aqui, antes de começar a conversa, eu já fiz uma meia hora de conversa com os meus convidados e convidadas. É tanta coisa que um dia eu vou fazer de propósito. Eu vou começar a gravar, a pessoa nem vai saber aqui, vocês vão ver que maravilha vai ser a conversa. Mas a Fernanda estava me contando aqui da experiência dela com o seu pai. Eu acho que foi algo assim. Não sei nem se pode contar aqui, Fernanda, mas claro. Foi algo tão profundo. Eu queria que você contasse aqui para as pessoas que estão nos acompanhando, para eu fazer uma outra pergunta ainda, mas fala para nós da sua experiência com seu pai. Vou te contar, então eu vou contar para todos. Eu não era espírita, né? Eu era aquela famosa católica não praticante, né? Que é até esquisito você falar, né? Católica não praticante. Se você não pratica, você não é, né? Mas vamos deixar isso para lá. Então, eu era essa famosa, né? E eu sou a mais velha de 4 irmãs. Então, éramos mamãe, 4 irmãs e o papai. E o papai é uma presença muito forte, muito importante na nossa vida, né? 4 mulheres, né? Então ele era muito prático, tudo ele sabia resolver, para tudo ele nos dava aí uma orientação. E perdê-lo muito precocemente, ele tinha 64 anos quando ele faleceu. Mesma idade do meu pai, 64 anos. Muito novo, né? Muito novo. Foi um trauma para mim, um trauma muito grande. E, Daniel, no dia que a gente foi enterrar, né, o corpo do papai, chovia muito, aquela chuva muito forte, e eu fiquei muito aflita, pensa, né? Eu aflita porque eu voltei para casa e deixei meu pai ali, e eu ficava pensando, vai molhar, nossa, o que vai acontecer com meu pai? Então me veio uma inquietude muito grande, peraí, acabou? Todo esse sentimento, toda essa partilha, tudo que eu aprendi com ele fica comigo, mas ele se foi para sempre, essa pessoa tão maravilhosa, né? E aí eu comecei a procurar, né? Comecei a procurar alguma forma de compreender, né? Para onde vai, né, a pessoa quando desencarna. E o Espiritismo foi, para mim, essa luz, né? Ao entender que, na verdade, esse é um processo, né? A reencarnação, a desencarnação é um processo que, de onde estivesse, né, ele estaria vivo, um espírito vivo, lúcido, que aprendeu muito aqui na convivência com a gente, né? E lá estaria
desfrutando, né, naquele momento, do hospital que ele necessitava, porque ele morreu de uma cirurgia de ponte safena. Então, a gente também começou a estudar isso, né? Para onde vão as pessoas que morrem doentes, né? Ou as que morrem por acidente. Então, a gente foi descobrindo que, através da doutrina, tem todo um acolhimento, né? Hospital para quem precisa. Na primeira mensagem, o papai colocou para nós que ele foi acolhido pelos pais dele, que já eram falecidos, né? Pelos avós, citou o nome dos avós na mensagem que mandou, falou de cada uma das 4 filhas, mandou um recado. E o interessante, Daniel, foi que a única coisa que a gente falou para o médium nesse dia que eu descobri o espiritismo foi o nome, a data de nascimento e de falecimento do papai. E ele trouxe uma mensagem onde o papai falava o nome de todos os irmãos. E eu vou te dar uma ideia. Normando, Alcione, Viviane com 2 N's, Sirene. Agora você pensa, como, né? Uhum. E a assinatura também, né? Então a gente voltou para casa muito impactado com tudo isso, com tanto eu quanto a mamãe, quanto as pessoas do nosso relacionamento que estiveram nesse momento conosco, porque essa primeira mensagem veio aos 40 dias. E aí eu passei a tentar descobrir e encontrei, né, na casa espírita, as explicações que eu buscava, né? De onde estariam, né, as pessoas que a gente ama, como elas eram acolhidas, quais oportunidades elas tinham desenvolvido aqui, e elas, então, onde elas estão, só não estão no mesmo plano, mas acompanham de lá o nosso processo de desenvolvimento, né? Então, assim, é um bálsamo, né? Um bálsamo saber que não acaba aqui, né? Não tem essa coisa de foi para o inferno, foi para o céu e acabou, né? Não, o espírito sempre evoluindo, sempre em constante evolução. Então, o que a gente aprende aqui não se perde, jamais. Por isso a humanidade evolui, né? Porque tudo que a gente aprende numa encarnação, né, a gente leva para a próxima encarnação. E para a próxima encarnação, nos é permitido fazer um plano reencarnatório, porque ao despertar, ao conviver na erreticidade, na espiritualidade, a gente desenvolve um senso muito grande, né, sobre aquilo que a gente deveria ter feito, a nossa missão ao reencarnar no planeta, e aquilo que a gente deixou para trás. Então, a gente próprio, né, pede algumas coisas, vamos dizer assim. Então, às vezes, a pessoa fala assim, mas é muita injustiça, né? Tem alguns com tanto, outros com tão pouco, né? Mal sabem as pessoas que a gente pede, né, esse tipo de situação no nosso plano reencarnatório para que a gente possa aprender. Então, a gente vai ter momentos que a gente vai ter muito dinheiro, e aí a gente vai aprender a lidar com a ganância, com o egoísmo, né? Momentos que a gente vai ter pouco dinheiro e a gente vai aprender a lidar com a humildade, né? Momentos que a gente vai ter muita saúde e às vezes não vai saber aproveitar, e pouca saúde e querer demais, né, voltar a ser saudável. Então, assim, até mesmo alguma deficiência física que a gente traz, e o nosso tempo no planeta é predeterminado com o nosso assentimento. Aí o que acontece? Às vezes a gente chega aqui e não dá conta. E começa a reclamar. Não, mas está doendo muito. Não, mas estou passando muita necessidade. Não. Isso também não ajuda, né? Porque a gente tem, para além, né, das situações que a gente tem que rever, né? Porque são coisas que ficaram de uma encarnação para outra, a gente também tem algumas coisas que a gente próprio, né, promove na nossa vida, assim, sem pensar muito, né? E que se tornam nossas provas aqui, né? Então, quando a gente fala de provas, são desafios que o espírito escolhe enfrentar para testar a capacidade e o aprendizado de superação. Então, eu escolho provas para mim mesmo. E às vezes chega aqui e fico reclamando, né? Não, mas eu queria tanto ser mais isso, ser mais aquilo, né? Fulano tem isso, Beltrano tem aquilo, né? Esquecendo, né? Outra coisa que a gente tem são as expiações.
são situações mais difíceis. Por quê? São derivados de erros do passado, que servem para reequilíbrio e aprendizado. Então, a gente vem também para expiar, né? A gente mal sabe, né? A gente parece tão bonzinho agora, mal sabe o que a gente fez no verão passado, né? Ou na encarnação passada, né? E missões, né? Temos missionários, como o nosso querido Chico, né? São espíritos mais evoluídos, eles podem reencarnar com um propósito específico de auxiliar a humanidade, né? Então, eles trazem conhecimentos, né? Eles contribuem para o progresso moral e intelectual da sociedade, e essas missões podem ocorrer em diversas áreas, podem ocorrer na ciência, na arte, na filosofia, na religião, e esses espíritos missionários frequentemente demonstram grande sabedoria, compaixão, dedicação ao bem comum. Então, nós temos provas, expiações e missões em cada encarnação. E se a gente compreende isso, Daniel, facilita a nossa vida. A gente começa a entender assim, olha, existe um plano, né? Eu estou cumprindo esse plano, e a gente começa também a separar mazelas e dificuldades que a gente criou no embate com o nosso irmão aqui, nesse momento, que não veio de outra situação, não é uma expiação, né? Então, a gente mesmo cria situações difíceis. E aí a gente começa a pensar. Por isso que é um pensamento filosófico, né? A gente começa a analisar o nosso momento, a nossa vida, por que eu estou pensando assim, por que eu não fiz diferente, né? E vai buscando nos estudos a orientação, né? Então, estudar a doutrina é muito importante. Aqui no Caibai Schutel, a gente estuda a doutrina com muita seriedade, para você ter ideia, esse é um dos pontos, né, do nosso estudo. O estudo sistematizado da doutrina espírita, que a gente chama ESD, né? Esse material é publicado pela Federação Espírita Brasileira, né? Didaticamente organizado, e a gente faz o estudo em grupos. Então, primeiro a gente estuda individual, faz o nosso entendimento, ele remete a outros livros e estudos, como o Livro dos Espíritos, né? E também o Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Há outros livros também, né, que fazem parte da codificação. Então, a gente constantemente está buscando estudar para compreender e para aprimorar o nosso espírito, né? Então, eu vou colocar aqui embaixo na inscrição o nome desses livros, né, com o link para você acessar, você conseguir, caso queira aprofundar, ir lá e ter acesso a essas obras. Acho que vai ser muito importante para as pessoas. Excelente, excelente. Nós temos todas. Professora Fernanda, você até começou a falar dos livros, mas antes de concluir, olha, nosso horário passou, que foi uma maravilha. Voando. E eu queria que você falasse um pouco da casa, né? Da casa que você participa, e divulgasse um pouquinho. Eu vou até soltar aqui o link, que tem um Instagram também, Sim. Casa da Cultura Espírita. Fala um pouquinho da Casa da Cultura Espírita, das pessoas que queiram aprender mais, conhecer mais sobre o espiritismo, sobre o trabalho que é feito aí em Uberaba. Fala um pouquinho para a gente, e depois quero que você deixe uma mensagem de esperança para todos nós, e que estamos participando desse programa Conversas de Paz e Esperança, mas também concluindo aqui a nossa série Vozes do Sagrado, Espiritualidade Vista por Elas. Certo. Bom, eu participo na Casa da Cultura Espírita Caibai Schutel de 3 atividades, né? Do atendimento fraterno na Casa da Cultura. Então, eu tenho um grupo, a gente estuda juntas, né? A gente estuda mesmo, tá? Tem o livro, né, da Neuza Zapponi Mello. Uma outra referência nossa muito importante é o Marlon Reikdal, que trabalha com vídeos e orienta, né, o atendimento fraterno na casa espírita. Por quê, Daniel? As pessoas às vezes chegam lá como eu cheguei, muita angústia, muita dor, muitas interrogações, às vezes depressivas, às vezes sem entender, né, as situações que a vida tem trazido para elas. Então, esse momento, né, de receber
um acolhimento e depois um atendimento fraterno é muito importante. Então, eu tenho a honra de participar, né, desse grupo. Não é um grupo de atendimento psicológico, tá? É um grupo de acolhimento e de atendimento que vai orientar dentro da doutrina e dentro da casa espírita. Então, o que você vai encontrar aqui na casa espírita que pode te ajudar? Então, tem os estudos de mediunidade, tem o próprio coral, tem a evangelização infantil, tem a roda do evangelho aos domingos, tem as palestras nas sextas-feiras, tem a confecção da pizza, que a gente vende para construir mais, né, salas de aula no centro espírita, às vezes de 3 em 3 meses, vai variando. Então, a gente tem bastante coisa, que o curso básico do Espiritismo, que a gente tem também na Caibai Schutel. Então, nós do atendimento fraterno, além de acolhermos essa pessoa e fazermos a escuta e a orientação, a gente também orienta dentro da casa onde ela pode se sentir melhor. Às vezes é um estudo de mediunidade, às vezes é um estudo sistematizado, né? Então, é um trabalho que eu faço com muito carinho e tenho colegas muito dedicadas junto comigo. Outra coisa é o estudo sistematizado, já te mostrei aqui a apostila, né, que a gente faz, e o coral, né, o coral Amor em Si, onde a gente aprende, né, a música, mas a música como forma de espiritualidade, que une, emociona, cria laços entre os participantes e fortalece também um sentimento de comunidade. Por quê? Quando a gente se apresenta em instituições, né, sejam instituições de longa permanência para idosos, instituições que acolhem crianças, ou eventos, né, como acontece várias vezes também aqui de eventos, né, em Uberaba, a gente leva uma alegria e uma presença consoladora de Jesus àqueles que nos ouvem e cantam conosco, né? Muito interessante ver os velhinhos cantando, né? Participando, batendo palma, ficam felizes, tem um momento, assim, muito importante. Então, aquilo que eu falei, a caridade, quando ela é feita, ela retorna para nós, né? O benefício acaba sendo nosso, a alegria é nossa, né? Então, a espiritualidade, na minha visão, se manifesta em ações concretas de solidariedade, como outra atividade que eu faço, que é a confecção de refeição para pessoas em situação de rua. Várias casas espíritas aqui em Uberaba fazem. A casa que eu tenho procurado trabalhar aos domingos, né, é o primeiro domingo do mês, é o Centro Espírita Poder Divino, né, aqui de Uberaba. Além de um delicioso jantar, né, segue para as ruas as marmitas que levam muito carinho, né, porque a gente confecciona com muito carinho. E agora, o Centro Espírita Poder Divino conseguiu ter um banheiro. Esse banheiro para receber os moradores de rua, que saem dali de banho tomado, cabelo cortado, tênis no pé, cueca limpa, camisa limpa, uma troca de roupa e muita dignidade. Então, para que você observe assim, o trabalho das casas espíritas, né, que eu fico até um pouco emocionada, que eu admiro muito, né, e que eu tenho muito orgulho, deveria participar até mais, viu, Daniel, porque é muito gostoso. As pessoas podem acompanhar esse Instagram aqui, ó, que está passando aqui embaixo. Vocês vão conhecer muito mais, tem muita coisa lá, vale a pena, gente. Vale a pena. Fernanda, eu quero agradecer imensamente você ter reservado essa noite para vir conversar com a gente, nos prestigiar com a sua experiência de vida, mas também o seu ensinamento. Observem que ela foi extremamente didática. Eu acho que quem não conhecia o Espiritismo teve aqui uma boa introdução ao Espiritismo para poder aprofundar e conhecer um pouco mais. Muito obrigado, professora Fernanda. Eu fico muito feliz, viu, Daniel? E agradeço pela oportunidade que vocês me deram, esse espaço, né, de conversa de paz e esperança, que ele seja sempre um refúgio para a alma, um incentivo para que nunca percamos a fé no mundo melhor. Desejo a todos vocês muita paz e meu sincero agradecimento por essa oportunidade.
E este foi o Conversas de Paz e Esperança desta noite com a professora Fernanda Borges de Andrade. Boa noite a todos e a todas e até a próxima Conversas de Paz e Esperança. É bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz. É bonita demais, é bonita demais, é bonita demais, a mão de quem conduz a bandeira da paz.